Bem, galera, vamos a mais uma parte do vídeo, né? Lembrando que esse vídeo é uma sequência. Eu não sei, no momento dessa gravação, eu não sei quantos vídeos na série tem, mas eu sei que são vários, porque é um capítulo grande, não tem como fazer ele de uma vez só. E lembre-se que essas pausas te dão a oportunidade de você tomar uma água, de você esticar as pernas, de você refletir sobre o que foi trabalhado agora, o assunto que foi visto, que é importante para a fixação desse conhecimento, né? Se você não teve oportunidade, se você não conseguiu acompanhar o exercício resolvido dessa parte ou de uma outra parte, não tem problema. Você para o vídeo agora, tenta fazer sozinho o exercício resolvido que eu já deixei nesse vídeo, e aí você tenta fazer ele só, sem olhar, né? Não vale olhar. Mas se você não conseguiu, fique à vontade para deixar nos comentários, tá certo? Então estou aqui sempre para lhe dar aquela força, tá bom? Então vamos pro vídeo. Essa questão. Logicamente, né, você vai considerar aí, ó, apenas o módulo do valor. Tá certo? Você sabe que esse negativo aqui é só para indicar que é uma reação de consumo de reagente. Mas se eu quisesse agora, nesse momento, saber qual a velocidade da reação dos outros membros dessa reação, por exemplo, qual a velocidade do consumo do reagente B, qual a velocidade da formação do produto C, qual a velocidade de formação do produto D. Então, tudo isso aí é uma função que nós chamamos de função da estequiometria. É a relação que existe entre a cinética química e a estequiometria. Vamos ver na outra tela? Então, vou pegar essa mesma reação agora, tá certo? Eu vou escrevê-la aqui agora e usar o termo A conforme está na questão. Ora, se Azinhos mol de A, o Azinho mols é a quantidade de mols, tá certo? Me deu 0,4 mols por litro vezes minuto, o reagente C me dará X mol por minuto. O que significa dizer, em outras palavras, o seguinte, que a velocidade média de uma reação, ela é a velocidade da concentração de A sobre Azinho, que é igual à velocidade do reagente B sobre o seu coeficiente Bzinho, que é igual à velocidade de C sobre Czinho, que é igual à velocidade do reagente D sobre Dzinho. Ou seja, existe a proporcionalidade em função do coeficiente estequiométrico, certo? Deixa eu passar aqui o marcador, que é para ficar marcado, certo? Qual é a sacada disso aí? Por exemplo, se eu tivesse uma reação como essa aqui que eu vou escrever agora, CH4 mais O2 dando CO2 mais H2O, balanceando a equação duas águas, eu terei 2O2, certo? Então suponha que a velocidade média seja 2 mol por litro vezes minuto. Velocidade média de consumo do CH4, tá certo? Bom, se eu quiser saber agora qual a quantidade de oxigênio consumida ou a quantidade de água formada nessa reação, como é que eu procederia? Como é que eu ia fazer isso aí? Simples, né? Ó, se a relação entre eles tá aqui, ó, 1 mol, 2 mols, aqui também é 1 mol e 2 mols, certo? Você vai fazer o seguinte, ó, se 1 mol de CH4 me dá uma velocidade de 2 molar por minuto, se eu quiser saber o consumo do CO2, 2 mols de CO2 vou me dar X. Então, X vai ser igual a 2 vezes 2 dividido por 1, não é isso? Vai dar 4 molar por minuto. Lógico que esse cálculo é desnecessário, né? É só você entender que se eu tenho uma velocidade para 1 mol, se eu dobrei o número de mol, eu também vou dobrar a velocidade. E é isso que aquela expressão me diz, né? Que ela é proporcional sempre ao número de mols. Tá certo?
Então, a quantidade de água formada também seria o dobro. Ó, se 1 mol de CH4, se 1 mol de metano, ele me dá uma velocidade, ele tem uma velocidade de consumo de 2 molar por minuto, a quantidade de água, que tem 2 mols, tem um dobro de mols do metano, vai dobrar também. Por isso que ele diz aqui que a velocidade média de um determinado reagente é proporcional ao seu número de mols. Então, a velocidade média dessa reação seria a velocidade do CH4 sobre 1, que é igual à velocidade do O2 sobre 2, que é igual à velocidade do CO2 sobre 1 também, porque aqui é 1, que é igual à velocidade da água sobre 2. Beleza, pessoal? Então, essa é a relação, a correlação que existe entre a estequiometria e a cinética química, certo? Vamos ver isso num caso, num exemplo? Eita, não botei aqui a setinha, mas eu vou colocar, eu mesmo ponho a setinha aqui agora no desenho, certo? A setinha vai ficar muito feiosa, mas é o que tem para hoje. A combustão do butano corresponde à equação C4H10, butano que é um dos componentes do gás de cozinha, né, junto com o propano, 6,5 O2, 6,5 O2, 4 CO2 e 5 águas. Se a velocidade de reação for de 0,05 mol, não mol por litro, mol de butano por minuto, qual a massa de CO2 produzida em meia hora? Aí volta aquela questão da relação mol-massa lá na estequiometria, que se você não viu esse vídeo, tem um vídeo no canal, tá aqui em cima o card, vai ficar aqui em cima o card, mostrando a relação de estequiométrica, né, estequiometria que existe entre mol e massa, beleza? Então, vamos lá. Ora, aqui eu tenho mol, aqui eu tenho 6,5 mols, aqui eu tenho 4 mol, aqui eu tenho 5 mol, beleza? Ora, qual é a velocidade do butano? A velocidade do butano é 0,5 mol de butano por minuto. Então, vai ser 0,05 mol por minuto. Ele pede em meia hora, ou seja, 30 minutos, mas fica frio, tá certo? Qual a massa de CO2 produzida? Se 1 mol produz 4, 1 está para 4, 0,05 vai estar para 0,05 vezes 4, e vai dar 0,2 mols. Lembrando que é por minuto. Ele não quer a resposta em mol e ele não quer isso em 1 minuto. Ele quer a massa em gramas em 30 minutos. Aí você já pode puxar para cá e fazer, ó. Se 0,2 mols de gás carbônico são formados a cada 1 minuto, em 30 minutos você terá quantos mols? Você pode jogar o X se quiser, tá certo? Eu não vou fazer isso, eu vou fazer direto, né? Vamos jogar aqui um X, tá certo? Vamos fazer assim mesmo. Então, quem vai ser o meu X? X vezes 1 é X. 0,2 vezes 30 ficaria assim, ó, 3 vezes 2. Mas, Bruno, não entendi não. Como é que 0,2? É simples, ó. Cancela o 0 daqui com o 0 daqui. Entendesse? Que é 0, um 0 à esquerda e um 0 à direita. Que é dividido por 10 vezes 10. Você corta, fica 3 vezes 2. Dá 6. Beleza? Então, eu tenho aqui 6 mols de gás carbônico em 30 minutos agora, viu? Saca que agora são 30 minutos. Mas só que ele não quer em mol, né? Ele quer isso em massa. É difícil? Não. A gente já viu que o mol, a massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. Se você não viu esse vídeo, lá atrás tem, lá na estequiometria, lá onde eu falo sobre massa molar. Eu tenho um vídeo falando sobre massa molar e tem outro vídeo falando sobre relação de mol e massa lá, tá certo? Mas basicamente isso aqui, ó, carbono 12 vezes 1 dá 12, oxigênio 16 vezes 2, 32, total 44. Minha cabeça ainda não pegou não. Por isso que dá 44, certo? Bem, aí eu vou trazer aqui para baixo
porque se eu escrever aqui vai se escrever na minha cabeça, tá certo? Então deixa eu passar aqui um tracinho para organizar melhor esse bagulho. Então, vamos puxar aqui para trocar aqui a cor da caneta. Então, vê só, vou usar agora esse 44 aqui, tá certo? Esse aqui, ó, vou usar esse valor aqui, porque ele tem 6 mol, não é isso? Mas, ó, 44 gramas de CO2 corresponde a 1 mol, certo? Então, se eu tenho 6 mols, eu vou ter 6 vezes 44. 44 vezes 6 dá quanto? Quanto que dá 44 vezes 6? 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 6 vezes 4, 24, com 2 que subiu, 26 gramas de CO2. Ou seja, em 30 minutos de queima de butano, eu produzi 264 gramas de CO2. Beleza, pessoal? Essa foi a relação que a gente tem, a parte básica introdutória de cinética química. Falei sobre velocidade da reação, falei sobre questão da velocidade de reagentes e produtos, consumo e produção de reagente, que a velocidade negativa ela vai indicar para mim que eu tenho um reagente sendo consumido, é positivo que eu está sendo produto, né? Estou produzindo o produto, beleza? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho a parte da lei da cinética e falar também antes, né? Vamos falar antes. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que alteram as velocidades dessas reações, tá certo? Então, vamos lá.